Beleza, galera? Tudo bem? Vamos dar continuidade às aulas sobre o tema ética, através dessa disciplina de ética. Beleza? Olha só, nesta aula nós iremos abordar sobre a fenomenologia na ética. A fenomenologia consistiu em uma corrente filosófica que, como se diz, filosófica, por ser estudada na filosofia, mas que também é estudada na psicologia e também em outras áreas do conhecimento. Ou seja, todo aquele, independentemente de qual conhecimento busca aprofundar e avançar, cabe a esta pessoa justamente também abrir-se ou não ao estudo da fenomenologia. Pois bem, os pensadores da fenomenologia, século XX, apresentam a discussão sobre o tema da liberdade, mas como um tema que não é considerado um tema de um ponto de vista abstrato. Quer dizer, não se trata de discutir o conceito de liberdade de um modo abstrato, mas sim de discutir a liberdade de um ponto de vista factual, quer dizer, literalmente, a liberdade no plano existencial, efetivo do indivíduo. Não se trata de discutir a liberdade, como outrora fez Kant na obra Crítica da Razão Pura, como sendo um conceito a ser garantido de um ponto de vista da possibilidade lógica. Aqui trata-se de discutir a liberdade em um plano factual, da realidade concreta. Tudo bem? Na linguagem fenomenológica, no vocabulário fenomenológico, trata-se da liberdade de um sujeito que é encarnado, situado e capaz de se relacionar tanto consigo quanto com o mundo. Esta expressão, que é uma expressão assim, talvez estranha para algumas pessoas, para alguns de vocês, sujeito encarnado, não é? Essa ideia de um sujeito, né, dotado de carne, um sujeito dotado de corpo. Por que esta expressão? Ora, porque se você for analisar, por exemplo, o filósofo que eu citei na aula anterior, o René Descartes, o René Descartes, galera, na obra tanto Discurso do Método, quanto na obra Meditações Metafísicas, chega a um ponto de, ao apresentar a verdade absoluta, penso, cogito, logo existo, naquele momento do penso, o conceito de substância, coisa pensante, é uma coisa pensante que não tem corpo, é desencarnada. Talvez para algumas pessoas entenderem melhor isso, teria que justamente consultar um pouquinho os manuais de filosofia moderna. Mas é um sujeito que não tem corpo. Este seria então uma concepção de sujeito abstrato. É um sujeito desencarnado. E o que a fenomenologia vai apresentar? É um sujeito que ele não simplesmente tem um corpo, mas ele é o seu próprio corpo. Sou o meu corpo. Essa seria a ideia que vai aparecer, por exemplo, na fenomenologia
do filósofo francês, do pensador francês, Merleau-Ponty, do século XX. Ok? Então esta ideia é do sujeito encarnado. Um sujeito, então, que é o próprio corpo e que se relaciona tanto consigo mesmo quanto com o mundo em que ele habita, em que ele vive, em que ele explora. Ok? Veja só, dando uma continuidade. Merleau-Ponty, filósofo francês que teceu algumas críticas ao filósofo René Descartes do século XVII. Merleau-Ponty nasceu em 1908 e faleceu em 1961. Relaciona a liberdade à dimensão do corpo. Então, quer dizer, o sujeito encarnado, um sujeito se relaciona com o corpo. Já que o corpo é a condição da experiência no mundo em que este sujeito vive. Então, por que o Merleau-Ponty ele não quer um sujeito desprovido de corpo? Porque um sujeito desprovido de corpo é um conceito abstrato. E um conceito abstrato, caso você vá explorar na visão de Ponty, é um conceito abstrato que vai se relacionar com o conceito de liberdade, que também vai ser abstrato. Caso contrário, seria uma contradição em termos. O corpo é a condição da experiência no mundo. Ou você já viu alguém ter experiência sem corpo? Não tem corpo, mas tem experiência. É difícil, né? Não tem como. O corpo te viabiliza dar-se ao mundo. Dar-se no mundo. Não é? Em que justamente se habita. O corpo é condição de possibilidade de uma série de experiências no mundo. Em última instância, o corpo não é um objeto no mundo. O corpo não é um objeto. Não é? No contexto filosófico moderno, qual era a dicotomia? Sujeito-objeto. É isso que aparece em Descartes. Sujeito-objeto. Tanto é verdade que a impressão que se dá, diz Merleau-Ponty, do método cartesiano, é que cada qual iria para sua casa aplicar o método cartesiano. Por quê? Merleau-Ponty ironiza Descartes na obra Conversas de Merleau-Ponty. Porque Descartes apresenta um método que cada qual vai aplicar de forma isolada. O método tem uma série de argumentos. Cada argumento é permeado pela dúvida. Antes de chegar na verdade absoluta, penso, logo existo, o que se encontra no método cartesiano? Não há mais mundo. Por quê? Porque o mundo já foi posto em dúvida. A existência do mundo já foi posta em dúvida, por meio da dúvida em relação aos sentidos. Mas a dúvida em relação à existência do corpo também ocorreu. Não há corpo também. Por isso que Descartes vai dizer, olha, o que há? Res cogitans. Coisa pensante, coisa que pensa. Isto é o penso. Mas quando ele diz penso, logo existo, a partir do pensamento deriva-se a certeza da existência. É a partir disso, então, da certeza da existência, que Descartes vai retomar todas as outras certezas que outrora foram abandonadas por ele. Mas até chegar
na verdade absoluta, penso, logo existo, você lê a obra Discurso do Método e fica literalmente 80 páginas, lendo Descartes colocar em dúvida todas as coisas. Qual a importância do mundo, então, no contexto do método cartesiano? Não há importância em relação ao mundo. Na verdade, chega-se a um ponto da obra do método cartesiano que não há mundo. É por isso que o Merleau-Ponty ironiza Descartes. Olha, Descartes, a impressão que dá, então, é que a pessoa vai adquirir a sua obra Discurso do Método, vai para casa, vai ler o método, aplicar o método, cada um na sua casa. Então, o mundo para cada um não vai existir, vai chegar à verdade absoluta e depois retoma todas as certezas em relação ao mundo. Mas o que o Merleau-Ponty vai dizer? O mundo continuou a existir. O mundo não deixou de existir, Descartes, porque você sentou para ler um livro. O mundo não deixou de existir porque você foi aplicar um método filosófico. O mundo continuou a existir. Então o sujeito não pode ser um sujeito desencarnado. O sujeito tem que ter carne e ossos. É um sujeito dotado de corpo. E é por meio, então, do corpo que as experiências do mundo serão viabilizadas. Ponty afirma: sou o meu corpo. Sou o meu corpo. Olha que interessante. É bonito, né? É diferente de falar que tem um corpo. O seu corpo não é simplesmente propriedade. Você é o seu corpo. Não é? Sou o meu corpo. Olha que interessante. Não é? Pensa no contexto atual, né? Você pergunta para a pessoa, quem é você? Não é? O que a pessoa te responde? Eu sou, não é? O João, eu sou arquiteto, não é? Sou pai de 2 filhos, não é? Sou casado com a Joanita, olha que interessante, Joanita, não é? Sou uma pessoa que gosta de rock, não é? Gosto de legião urbana, não é? Gosto de fazer viagens, não é? Turísticas. Olha lá, sou, não é? É diferente falar tenho, não é diferente? Você chegar para a pessoa e falar assim, olha, o que você tem? Aí ele começa, né? Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, não é? Eu tenho várias camisas no meu guarda-roupa. Olha a diferença entre ser e ter. São 2 verbos bem interessantes, né? Que em geral são bem confundidos, né? Na dinâmica de ordem social e econômica em que nós vivemos, né? É bem confundido ser com ter com ser. Você tem toda uma confusão conceitual aí, muito interessante, que tem ocorrido, né? Então, pensando em um contexto atual, de um ponto de vista do cenário da ética, não é? A pessoa, ela, em última instância, acredita ser aquilo que ela tem. Não é? Então, se ela deixar de ter 2 mansões e 5 carros, né, ela deixa de ser, não é? Qualquer coisa que valha algo, de fato, né? Então, ela acredita ser aquilo que ela tem, né? Agora, perceba que o ser implica em uma condição de existir, uma condição existencial. Por isso que o ser carrega, né? Este verbo tão rico carrega uma ideia ali de uma profundidade maior, né? de uma riqueza maior. Não é? Não que nós não vamos precisar ter coisas, né? Precisamos ter coisas, precisamos ter objetos, né?
Mas é interessante eu perceber que eu não sou aquele objeto que eu tenho. Ele continua a ser um objeto, mesmo que seja um objeto extremamente caro, né? Então, sou o meu corpo. É isso que o Merleau-Ponty está afirmando. O fenomenólogo, não é? O filósofo francês da fenomenologia, Merleau-Ponty, rompe com os antagonismos clássicos da modernidade e do contexto medieval, não é? Mas sobretudo da modernidade, sujeito, objeto, corpo e mundo. O homem se dá no mundo, é no mundo que se conhece. É no mundo que se conhece. Por isso que é preciso ter o conceito de mundo. Não dá simplesmente para discutir, sobretudo, aliás, né, pessoal, discutir ética, simplesmente discutir ética, pensando em um sujeito isolado. Na verdade, eu preciso pensar este sujeito no mundo. No mundo. Não é? Veja cá. O homem não é um mero espectador. A existência, a vida, o mundo, não é como se você estivesse em uma peça de teatro. Está lá sentado. Lá na pecinha de teatro, você é um espectador. Você assiste aquela peça de teatro. Não é? Agora, se você for uma pessoa um pouquinho esperta, você vai fazer diferente. Naquele teatro, você não vai ser um mero espectador. Você vai ficar tão compenetrado naquele teatro que você vai vivenciar aquela experiência estética, colocar-se no lugar dos personagens, trazer aquilo para a tua vida, aquela problemática exposta para a tua existência, para as coisas, não é? Como que aquela peça de teatro se relaciona com a sua vida. Pode ser uma tragédia, pode ser uma comédia, mas como que você vai vivenciar aquilo, não ser um espectador. Muito menos ser um espectador do mundo, simplesmente assistir o mundo, né? Estou aqui sentado, olhando o mundo, não é? Não tem aquele filme, não é? Cidade dos Anjos, se eu não me engano, esse é o título, não é? Em que os anjos ficam lá, sentados, né? Assistindo os seres humanos, não é? Assiste, né? São espectadores, né? O homem não é um mero espectador das coisas que ocorrem no mundo. Ao contrário, cabe ao ser humano a dar sentido ao seu existir no mundo. O homem é aquele que atribui sentido às coisas. É isso que o Merleau-Ponty está afirmando. O homem atribui sentido. O homem atribui significado. Veja, irei apresentar uma visão, não é? Para tentar diferenciar o homem de outros animais, ok? Por mais que eu diga que um cão ou uma determinada raça de cão é inteligente, aquele animal, aquele determinado cão, não vai conseguir atingir o nível de desenvolvimento cognitivo humano, tal qual o humano tem, de atribuição de sentido e significado à sua existência. Você, sendo ser humano, consegue criar um plano de existência. Esse plano de existência pode ser de ordem econômica, pode ser de ordem profissional, pode ser de ordem familiar. Plano de existência, dotado de sentido e contexto. Justamente por isso que tem sentido, porque tem contexto.
Esse contexto, justamente, se viabiliza no mundo. Por isso que requer mundo. E não um sujeito isolado do mundo, mas um sujeito que acontece e se desdobra nas dinâmicas existenciais no mundo. Por isso que, voltando à frase de Merleau-Ponty, eu não simplesmente tenho um corpo, eu sou corpo. Beleza, galera?